Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, onde eu relato a minha vida como programadora, aprendendo novamente as coisas do zero, né? Bom, eu primeiramente quero agradecer a todos os participantes do Hackathon e também dar os meus parabéns a todos vocês que participaram. Foi muito incrível ver vocês evoluindo, ver o chat de vocês conversando entre si e mesmo caindo num grupo que vocês não conheciam ninguém, vocês absolutamente tiveram ideias maravilhosas, juntaram-se em call e projetaram essas ideias e fizeram acontecer o projeto. Então, eu tô muito orgulhosa de vocês. Meus parabéns, meus mais sinceros parabéns. Eu li muitas coisas incríveis de serem lidas por uma pessoa e eu não vou compartilhar com vocês agora porque eu tenho que reler tudo de novo com mais tempo, né? Com mais calma. Então, meus parabéns a todos vocês que participaram do primeiro Hackathon. Foi um desafio de aprendizado. Não foi algo pra ganhar um prêmio, não foi algo pra ser melhor que ninguém. Foi algo pra vocês aprenderem consigo mesmo e com a equipe de vocês. E a experiência que vocês tiveram e os relatos que vocês me deram foram maravilhosos. Vamos continuar aprendendo e sempre dando um passo acima na escadinha de aprendizado, né? Então é isso. Meus parabéns a todos vocês. E venham os próximos hackathons agora. E o tópico do vídeo de hoje é basicamente o que vocês estão vendo no título aí, que é a gente querer ser melhor que os outros, mas não melhor que a gente mesmo. Que nós mesmos, no caso, né? E o que isso quer dizer? Bom, aconteceu uma coisa dentro do Hackathon. Eu fiquei um pouco chateada, eu confesso, porque a ideia do Hackathon que a gente criou é basicamente vocês aprenderem juntos, vocês aplicarem as coisas que vocês estão aprendendo. Então vocês não precisam fazer a interface mais bonita, vocês precisam fazer a interface mais funcional. Então você não precisa ter um projeto melhor que o de todo mundo, você não vai ganhar prêmio nenhum por isso. O prêmio que você ganha é o aprendizado que você tá ganhando ali no Hackathon, entendeu? E nesse Hackathon em específico, aconteceu uma coisa que, na verdade, a gente já esperava que aconteceria, que foi alguém que utilizou IA para fazer 100% do projeto. Essa não era a proposta do Hackathon. A proposta do Hackathon era você entender, aprender e aplicar o que você tinha aprendido. Foram oferecidos 3 projetos, um projeto muito simples de HTML, outro projeto que era mais voltado, se eu não me engano, a Python, alguma coisa assim, que era só uma lógica também, algo mais de lógica, seria poucas linhas ali também, eu não lembro exatamente qual que era o projeto, acho que era uma lista de tarefas, se eu não me engano. O projeto do Hackathon, ele não é pra ser algo perfeito, bonito, porque é algo que vocês estão aprendendo. Vocês não têm que ser os melhores de todo mundo lá do servidor agora. E aprender com os seus erros. Você errou, tá uma galera da sua equipe ali, vocês vão estudar junto, pesquisar sobre isso e entender o que tá acontecendo. Isso vai ficar gravado na sua memória. Se você usar IA pra fazer as coisas ali do projeto Hackathon, você não vai aprender. E por mais que tem muita gente que vai falar assim, mas talvez usando o auxiliador, tudo bem, né? Não, beleza. Aí se vocês perguntarem uma coisa ou outra, tipo assim, pra que serve o console.log? E aí vocês implementarem o console.log dentro do projeto de vocês, beleza. Aí eu até entendo, né? Que essas coisas eu também tô fazendo hoje em dia também. Mas pedir pra IA projetar 100% do seu projeto sem nem conferir o que ela fez é algo absurdo. E é algo que eu fazia. Então, o primeiro relato desses 3, 4 vídeos que eu já postei é exatamente esse. Usar 100% da IA e não aprender nada com ela. Simplesmente usar por usar. Usar pra fazer um projeto inteiro como se ela fosse um desenvolvedor. O pessoal que tá conferindo os projetos me mandou mensagem e falou, viu, teve uma certa pessoa que me mandou um projeto inteirinho com IA, eu conferi. E esse pessoal que compõe a equipe da staff do Hackathon, eles são um pessoal que são plenos e seniors que compõem a equipe, né? Que também já tem experiência com as linguagens e tudo mais, então eles claramente jogaram na mesa e falaram, viu, isso aqui é IA 100%. E eu fui ver o projeto e realmente era IA e era tipo a cara do Vibe Coding. Literalmente a cara do Vibe Coding. E se você estiver assistindo esse vídeo, não fique triste, não fique chateado, não fique bravo com minhas palavras, tá? Mas eu quero que você saiba que a gente não tem que ser melhor que todo mundo no começo, porque a gente tá aprendendo. Então, se você não der o primeiro passo, a gente não vai saber dar o segundo nem o terceiro. Então, você tem que caminhar de passinhos pequenos e não tentar ser o melhor que todo mundo nesse momento, sabe? E a lição de hoje é essa, porque muitas vezes a gente quer pegar um projeto com IA, mostrar pra todo mundo ali no Hackathon e falar, cara, olha, o meu projeto é muito mais bonito que o seu, porque teve uma galera que fez um sitezinho bem simples, teve uma galera que usou o Python, fez só na interface ali do CMD mesmo do Python ali, que aí você digita aparece tananã, entendeu? Mas, tipo, não importa o quão bonito esteja e não importa o quão complexo ou o quão simples seja. O mais importante de tudo é vocês aprenderem com o que vocês estão fazendo. Por isso que eu pego tanto no pé agora de ter paciência pra aprender. Porque, às vezes, a gente quer pular etapa, a gente quer melhorar tantas coisas que a gente acaba usando a IA pra complementar as coisas que a gente nem sabe o que tá fazendo. Coisas complexas, arquiteturas complexas, tudo pra mostrar que a gente é bom no que faz. E acaba que a gente não é bom. A gente é bom em pedir prompt, não em
a gente fazer a coisa que tá lá destinada a fazer, sabe? Mas esclarecendo bastante, eu espero que a pessoa que fez isso, ela não fique chateada de ver esse vídeo, ela não fique chateada de ouvir isso, porque não é uma bronca, tá? Não é um xingamento tipo, ô, seu merda, você utilizou IA. Não, não é isso, tá? É basicamente você realmente entender que o objetivo do hackathon, ele é o aprendizado. E não só vocês, pra mim também, porque eu também tô nos hackathons, eu também tô participando aí junto com a galera, e eu fiz o meu projeto do hackathon também. Então, continue aprendendo. Como diria o ET Bilu, busquem conhecimento. Porque hoje a gente tem muito programador, né? Como o Mano David citou no vídeo dele, os vibe coders, que utilizam muito IA pra fazer as coisas e agora tá gerando mais emprego, né? Pro pessoal que é de cibersegurança, que mexe com essas partes. Por quê? Porque ninguém confere o código e se conferir também não sabe o que tá acontecendo. Então esse tem sido um dos grandes problemas dos programadores hoje em dia. Achar que a IA é um desenvolvedor ao invés de um auxiliar. Respeitem o processo de vocês, comecem e de gotinha em gotinha a gente enche o balde do conhecimento, né? Como eu sempre comento com vocês aí, em qualquer coisa do Instagram que vocês me mandam alguma coisa assim, eu já comento e falo exatamente essas palavras. Então a gente sabe que se a gente pula os erros, a gente pula também o processo de evolução. O aprendizado sempre foi isso: errar, consertar e aprender com isso. E hoje em dia é muito querer saber 100%, acertar 100%, sabendo que nós humanos somos propícios a errar o tempo todo. E então é bom errar, porque com os erros a gente aprende. E foi assim no meu caso, então pode ser o caso de vocês também. Na escola, por exemplo, nosso aprendizado é exatamente assim. Todas as vezes que vocês foram pra escola, eu tenho certeza que foi assim. Como vocês aprenderam as coisas na escola? Estudando, beleza, primeiro ponto. Errando. Às vezes você começou a escola recentemente, aí eles falam, quanto é 1 mais 1? Quanto é 2 mais 2? Aí você fala assim, nossa, eu acho que é 12. E aí você errou, e aí o professor te corrige falando que é 4. E aí você simplesmente grava aquilo no seu cérebro e começa a entender como funciona. E você começa a se questionar. O questionamento também é uma parte muito importante da evolução, porque a gente começa a querer entender, e na programação eu acho que é muito isso também. Muito querer saber como funciona. Então, pra mim agora, as partes dos estudos que eu tô fazendo, eu sempre me questiono. Eu sempre falo, cara, por que isso funciona assim? Por que essa forma é funcional? Por que utilizar isso aqui? Por que não utilizar aquilo? É muito importante você se questionar. Questionar o que você tá fazendo. É assim que o cérebro aprende. Pelo menos pra mim, não é assim de tipo, eu vou colocar um console.log aqui. Pra que serve o console.log? Então você tem que respeitar esse seu espaço de aprender. Eu sei que é muito propício hoje a gente querer ser melhor que os outros, querer mostrar serviço, querer mostrar as coisas que você fez no seu projeto, apesar de terem sido simples, você querer melhorar com IA. Então, tipo, comece indo pouco. Porque assim que a gente aprende. Se vocês pegarem aí programadores mais experientes que estão no YouTube há muito mais tempo que eu, outros programadores que já não estão no YouTube, mas que a gente encontra todos os dias nas empresas, eles com certeza vão falar pra vocês que eles começaram da mesma forma que vocês, estudando, errando e aprendendo. Às vezes até bate aquele questionamento quando a gente tá estudando uma coisa nova que é, caramba, que chato tá sendo estudar isso. Mas por quê? Porque a gente tá fazendo um processo muito grande, um desafio muito grande, sabendo que a gente pode dividir ele em pequenas etapas, e essa é a coisa mais importante que a gente faz durante os estudos, e que funciona muito pra mim, no meu caso. Hoje eu estudo com o método de Pomodoro, e além do Pomodoro, de fazer um tempinho ali e estudar, eu uso uma metodologia que é você dividir tudo que você tá fazendo. Eu tenho que criar uma tela de login, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu primeiro anoto os checklists pequenos das coisas que tem que fazer nessa tela de login, que é o quê? Eu tenho que adicionar um input pra colocar o e-mail. Eu tenho que adicionar um input para colocar a senha. Eu tenho que adicionar um botão de login. Eu tenho que fazer funcionar esse botão de login, as funções. Dividam em pequenas etapas. Às vezes o seu cérebro ele tá esperando a recompensa de você progredir e você não tá entregando porque você tá tendo uma tarefa enorme para fazer de uma vez só. Então, seu cérebro tá com uma única tarefa aqui dentro e aí ele fica tipo assim, beleza, tô cansado, eu não aguento mais. E aí você começa a ter aqueles pensamentos intrusivos do tipo, eu não quero mais estudar programação, é chato, é enjoativo. Mas porque você não destrincha as tarefas que você tem que fazer. Comece a destrinchar as tarefas que você tem que fazer, que o seu cérebro vai começar a ser recompensado, né? Porque basicamente você, por exemplo, fiz lá o botãozinho pra clicar em login. Aí o cérebro já falou, opa, maravilha, eu fiz um novo aprendizado aqui e agora é recompensador, porque eu acabei de fazer um botão que faz o login, da hora. Mas se você tiver tudo aquilo de tipo, vou fazer uma tela inteira de login, aí o cérebro, ei, cara, que demora pra fazer essa merda e não sei o quê. Eu não sei se isso é cientificamente correto, mas pelo menos na minha cabeça funciona assim. E basicamente é isso. Aprendam, errem muito, porque o aprendizado é isso, é errar bastante, é entender o que tá acontecendo nas coisas, é ser curioso. Ser curioso é um ponto muito importante. Você tem que ser muito curioso para aprender as coisas. E é isso, gente. Então, cada um tem uma metodologia diferente de aprender e tudo mais. Essa é a minha. Então, eu espero que
que vocês entendam que, tipo, vocês podem ter métodos diferentes pra estudar do que eu. Mas, de qualquer forma, se a gente progredir, já é um sucesso. E é isso aí. Um ponto muito importante também pra dizer pra vocês é que não fiquem presos à motivação. Eu vi isso, li isso em vários lugares e eu vi vários vídeos que comentam sobre isso, que é a gente querer ficar pesquisando no YouTube motivações e, oh meu Deus, fulaninho, ele saiu do zero e ficou rico em 3 dias. Então, tipo, a realidade do outro é diferente da nossa. A gente tem que construir o nosso próprio caminho. Então, meio que se você ficar preso à motivação, nem sempre o seu cérebro vai obedecer essa motivação. E é muito importante saber disso. Então, o que a gente tem que ter, ao invés da motivação, é a disciplina. Troquem hábitos ruins por hábitos bons. Comecem aos poucos, não queiram forçar um cérebro que tá totalmente acostumado a fazer uma vivência diferente e 100% de uso de tela e tudo mais, e de repente sumir com tudo. Comecem aos pouquinhos, diminui o tempo de tela, diminui 10 minutos do seu uso, 20 minutos, 30 minutos, o que seja. São os pequenos passos que fazem a gente alcançar o topo da escada, né? Então vamos de pequenos passos em pequenos passos que tudo vai dar certo no final. Não busquem motivação pra 100% das coisas, mas sim a disciplina. E é isso. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!